Fala, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio com o Theo Orosco do Fontescast, né? Como teve um bate-papo bem aprofundado, a gente resolveu dividir. Fechou? Boa. Ô, Theo, você falou disso aí de... Tu falando já me incomodou eu quando, né, por exemplo, eu tenho uma operação também e acontece muito isso, sabe? De vir muitos leads desqualificados. Né? Então, bora assim, aumentar essa conta da Fontes aí com a Exact, cara. aí eu já pensei assim, mas aquele lead, será que ele não pode virar um potencial hoje? Talvez ele não seja, mas na cabeça do empreendedor parece que você está largando um possível cliente, mas você fala, não, mas esse gurizão aí eu acredito que vai dar certo no futuro. É como lidar com essa mentalidade, porque é uma coisa que vem do ser humano. Sim. Né? Eu gosto muito de uma frase do Aaron Bros. Aaron Bros é um cara que escreveu Receita Previsível, é um cara super famoso, menos ele fala, se eu não me engano é ele que fala, posso estar errado, tá? Mas eu tenho quase certeza que ele que fala que 20% do teu mercado está prontinho para comprar de ti, o problema é estar tentando convencer os outros 80% ao invés de achar os 20%. Tá? Esse é um ponto que, assim, aí tu perde tempo, dinheiro e por aí vai. Mas tem uma outra coisa. Ele pode não estar pronto para comprar de ti agora. O que tu faz? Joga porque a gente chama de no touch. Então joga ele para uma automação total. Você não bota mais a mão nele. Sim. Ele não está pronto, mas você vai mandar e-mails, WhatsApp, fluxos. Por exemplo, a nossa ferramenta faz isso. Ele não está pronto, a gente não quer dizer que não vai interagir com ele. Quer dizer que ninguém humano vai interagir com ele. Sim. A gente vai mandar materiais, fluxos. Em algum momento, se ele quiser, ele pode pedir para voltar para o nosso funil. E aí a gente volta e ele vai estar mais pronto agora. Então, assim, o grande ponto é você não usar teu recurso humano, que é o teu recurso que a gente fala que é de interação síncrona, né? Que é a interação que nem a gente está tendo aqui, um de frente para o outro, ou no telefone, em tempo real. Que é uma outra coisa. Hoje em dia está todo mundo fugindo de telefone, só que telefone, 80% das vendas saem de um telefonema. Então, assim, por quê? Porque é síncrono. Eu te falo e tu está me ouvindo agora com alta concentração. Quando eu te mando o WhatsApp... Você vai, por exemplo, ler o que eu te mandei, ouvir o que eu te mandei no carro, no trânsito, com a tua esposa. Cara, a tua atenção é muito baixa e eu consigo ter pouco impacto persuasivo, que a gente fala. Então, a comunicação síncrona, ela te abre esse canal. Por isso que a gente tenta, por exemplo, Theo, o meu lead chega pelo WhatsApp. Maravilha! Fala com ele por lá e tenta ter gatilhos para trazer para ligação. A gente usa muito curiosidade. Cara, olha só, tem 3 coisas que tu tem que estar atento se tu for pegar um crédito consignado. Primeira coisa é isso, isso, isso. Aí vamos dizer que gerou um valor do caralho. O cara não tinha pensado nisso. O cara falou, caralho, as outras 2 são um pouquinho mais complexas. Posso te ligar para explicar? Caralho, aí, ó. Gatilho aí. Gatilho para você aí já matou, velho. Você gatilho de curiosidade para sair lá do WhatsApp e vir para um telefone. Sim. Aí você tem síncrono. Aí você lasca outros gatilhos. Aí você vai ter gatilho, por exemplo, de prova social. Então vamos entender. Ó, eu já tenho X mil clientes na tua cidade. Cara, olha só, na cidade aqui a gente já tem X mil clientes. Você pode perguntar para os clientes, você sabe que o nosso nome é muito forte. Vou te citar, tem o fulano, ciclano, são clientes nossos. Claro que nem sempre pode, né? Tem que ver o que pode. Isso é prova social. Eu estou falando outras pessoas, estou dando, sabe, ó, tu não vai ser o único. Na cidade a gente tem X mil pessoas que já são nossos clientes, só nessa tua cidade. Quanto mais próximo dele, melhor. Então, assim, ó, no Brasil temos X mil, na tua cidade Y mil pessoas. Então, muita gente já faz isso, tu não é o único. Porque às vezes, cara, porra, tô fudido, eu vou ter que fazer isso. Cara, tu não é o único que tá fazendo. Calma. Então, assim, isso é prova social. Prova social é o seguinte, cara, se você for num restaurante agora e você tem 2 restaurantes, né? Os 2 têm o mesmo menu. Igual. Um tá cheio, o outro tá vazio. Você entra em qual? Um cheio. Claro. Porque tu vai dizer, tem algum motivo pro outro tá vazio. Sim. Isso é prova social. As pessoas estão usando mais aquele. E você tem como fazer isso no teu discurso. Então, tudo isso é padronizado dentro da nossa ferramenta. É isso que a Exact faz. Cria rotinas padronizadas que são altamente persuasivas para que você consiga aumentar a conversão. Só que não se faz isso sozinho. Não adianta criar isso e a pessoa não ligar. Não adianta criar isso e a pessoa não fazer. É um trabalho a 4 mãos. Então, assim, esse é o grande ponto. Por que deu muito certo com a gente? Porque tem um cara lá que é o Giovanni, que tem uma equipe muito boa, que ele fica mostrando para a equipe que eles precisam fazer aquilo. E a equipe dele faz aquilo. Precisa seguir processo, precisa gostar de processo e por aí vai. Então, o primeiro passo de qualquer ferramenta, as ferramentas elas se dividem em 3 passos. O primeiro passo de uma ferramenta é engajamento. O cara pode estar usando errado, mas usando. O segundo passo, aí sim, é eficiência. Aí você começa a gerar coisas que vão dar mais eficiência. Liga mais rápido, automatizar mais.
E o terceiro passo é aprendizado conjunto. Ouvir as melhores práticas e ensinar os piores caras do teu time. Porque o que acontece? Lembra? Tu tem as estrelas ainda no teu time. Sim. Tu tem o Messi e o Cristiano Ronaldo. Eu gosto de falar assim, se tu tiver que escolher uma dupla, eu uma dupla, e a gente for jogar uma competição, tu tem que chegar junto com a tua dupla e eu junto com a minha. Não adianta nada eu trazer o Usain Bolt para ser minha dupla. Sim. Eu tenho que chegar junto com ele. Então o que vai acontecer? Ele vai chegar primeiro, mas eu sou a restrição, eu sou o gordinho que vai chegar depois. Então, o que eu preciso... A única forma de o Usain Bolt ser um cara interessante pro meu time é se eu aprender com ele o que ele come, como é que ele corre, como é que ele treina e fizer a mesma coisa. Então, é a mesma coisa no time de venda. Você tem que ouvir as melhores práticas, ouvir a ligação, ver os e-mails, etc. E fazer com que isso vire o padrão para as piores práticas, para os piores caras. E aí, o que você vai fazer? A diferença que a gente chama de delta de homogeneidade de equipe. A diferença entre o teu melhor resultado e o teu pior resultado, ela dita o quanto você consegue ser replicável. Se ela tiver em menos de 30%, essa diferença, você é altamente replicável. Se você tem menos de 30% entre o teu melhor e o teu pior resultado, você provavelmente, claro que tem um volume mínimo de pessoas para isso acontecer, mas provavelmente você consegue ter cada vez mais pessoas mantendo a qualidade. Isso é o grande ponto. E como é que você faz isso? Através de processos, ferramentas e cultura de pessoas quererem usar a ferramenta. Boa, sensacional, sensacional, Theo. E eu vejo também, né, a gente olhando para essa parte de processos e o correspondente, ele começa sozinho, ele começa com 2 pessoas, 3 pessoas. O que o correspondente bancário, se ele vem muito informal, assim, Theo, ele não tem dinheiro para ter um CRM, o que ele pode começar a dar os primeiros passos, né? Porque como que ele acha? Claro. Eu tô totalmente informal, eu só vou ter processo quando eu crescer. Esse é o maior erro que existe. Esse é o maior erro que existe, o que vem antes ovo a galinha. Na verdade, você só vai ser grande se você tiver processo. Então, assim, estabelecer processo eu estabeleci nas minhas empresas no dia 1. Por exemplo, eu tinha o meu processo. Na Exact, eu fazia prospecção para mim mesmo, né? Então, a partir da manhã, era prospecção. Meu nome era João, inclusive, nessa época. Eu ligava e dizia, opa, tudo bom? Aqui é o João. Eu vou marcar pro Theo. Vou mandar pro Theo lá que ele vai conversar um pouquinho melhor com você. Então, assim, com uma voz é parecida, João, né? Mas, então, assim, eu marcava para mim mesmo. Que massa, de manhã eu marcava, de tarde eu fazia as agendas. E isso era um processo. Eu fazia processo em Excel. Eu lembro que o meu primeiro CRM era uma janela, onde a gente colava post-it na janela. Então, eu tinha as etapas, e aí quando entrava um cara, esse cara aqui tá na apresentação. Que legal, tá? Para mim, ferramenta, você não necessariamente é a melhor do mercado no dia 1. Agora, você tem que ter registro. Claro que tem uma que é melhor que outra, tem uma que é... E tudo bem, é um processo evolutivo. Agora, o que você tem que cuidar é para não ter registro nenhum, porque você não tem dinheiro. Dinheiro, irmão, não é o que define se você vai ter processo ou ferramenta. Não é cultura que define. Então, assim, você tem que criar essa cultura em você mesmo. Esse é o primeiro, você ser regrado, você aprender a ser regrado, a olhar, a não fazer a moda caralho. Porque o maior desafio de quem está nessa fase, um promotor que está começando, etc., é ele mesmo. É ele mesmo. Não é time, não é mercado, é ele mesmo. Ele que fode a porra toda. Porque ele quer fazer de qualquer jeito, porque ele acha... O brasileiro tem uma coisa triste, ele acha que... O sonho do brasileiro é não ter que trabalhar e ganhar dinheiro pra caralho. Então, assim, ele acha que vai ser de qualquer jeito. Sabe, você já viu marketing multinível, não? Já. Marketing multinível é assim, né? Tipo, tem uma galera que se dá bem com marketing multinível, que é a galera que trampa pra caramba, e tem a galera que entra e achando assim, porra, aquele cara ganhou 1 milhão e não fez porra nenhuma. Também vou entrar, não vou fazer porra nenhuma e ganhar 1 milhão. Aí ele entra, bota um monte de dinheiro na frente, se fode, não volta o dinheiro e sai falando, isso aí não dá certo. Não é que não dá certo. Não dá certo pra ti que não trabalhou, pra quem trabalhou deu certo. Então, assim, o ponto... E eu não tô defendendo marketing de multinível, só pra deixar claro. O ponto... Abra o seu marketing multinível. Não, o ponto pra mim é que qualquer coisa que você for fazer deriva de trabalho. Qualquer coisa que você for fazer, deriva... Eu falo que as pessoas... Eu até botei no meu Instagram esses dias falando sobre isso. Hoje em dia, cara, pedir pra pessoa fazer o básico, tem gente que considera pressão. É verdade, velho. Cara, quantas pessoas do teu time, pra quem tem time, tá ouvindo? Você diz pro cara, você tem que fazer X ligações. O cara fala, nossa, que pressão. Aí o cara sai da empresa dizendo assim, a empresa era pressionava muito. Aí tu fala, caralho... Você estava pedindo para ele fazer a porra do trabalho dele. E é assim, a gente está num tempo muito difícil. Tudo é um tempo que tudo é uma... As pessoas, elas acreditam que elas podem
viver sem trabalhar e ganhar dinheiro e que a empresa é obrigada a pagar para ele não fazer o básico. E se você não criar uma cultura que vai de encontro a isso, você tá fudido. Sim. Então, o ponto para mim é assim, e essa cultura tem que vir de ti. Porque muitas vezes a gente tá querendo fazer isso. Sim. A gente fala do cara da nossa equipe, muitas vezes. E a gente tá fazendo pior. É que nem eu digo do cara que quer, meu time não preenche CRM, Theo. Aí eu vou lá e olho, não, beleza. Tá aí, tu preenche. Tu preenche? Quando tu dá um feedback pro teu time, é pelo CRM ou é pelo um quadro? Né? Então, assim, porque meu time não preenche CRM. Aí o cara chega no dia e fala assim, ó, e aí, pessoal, o que a gente tem pra hoje? Vou escrever aqui no quadro o que a gente pode fechar. Claro que teu time não preenche, tu também não usa. Um exemplo, né? Vou te dar um outro exemplo. CRM, cara, se coloca empatia, se coloca na posição do cara. O cara tá lá vendendo o tempo todo, aí tu pede pra ele escrever coisa no CRM. Porque CRM não tem que ser escrito nada. É tudo checkbox. Tem que ser rápido do cara responder. O cara vai escrever, vão acontecer duas coisas. O cara vai escrever qualquer coisa porque não tem tempo. E tu nunca vai ler aquela porra como gerente. Que tu não consegue tirar dado nenhum lá de dentro. Porque ele não consegue cruzar nada. Então, assim, o CRM é só pra dizer assim, se alguém disser, quem aqui tem CRM? Tu levantar a mão orgulhoso dizendo que tem. Foda-se que tu tem. Se tu não usa direito, não adianta nada ter. Era melhor tu ter uma planilha bem usada. Sim. Então, assim, é um pouco de tapa na cara, e não é só desse mercado, é geral, do empreendedor. O empreendedor tem que mudar essa cultura. O empreendedor tem que saber que ele é o que mais trabalha na empresa, e trabalhar não é hora. Não é quantas horas eu estou me dedicando. É quanto que eu estou conseguindo ser eficiente nas horas que eu estou me dedicando. Sim. Porque tem gente que eu vejo que trabalha 12 horas, 14 horas fazendo merda. Sem porra nenhuma. 12 horas não dá 3 horas do outro. Porque faz de um jeito errado, faz de um jeito torto, faz de um jeito sem automação. Cara, você tem que aproveitar o máximo possível dessas horas, inclusive para trabalhar menos. Sim. Hoje eu trabalho muito menos do que eu trabalhava numa empresa muito maior que gera muito mais resultado. Eu trabalho muito menos de forma muito mais eficiente. Eu acho que esse é o grande ponto. Não é ficar... No início, talvez você tenha que ficar 10 horas, 12 horas para montar o processo e a ferramenta. Não para ficar fazendo coisa operacional que ninguém vai conseguir fazer no teu lugar. Porque eu vejo muito líder, cara. E o cara que está começando sozinho, ele já é um líder. Pode ser líder... Quanto você tá, Theo? Eu tenho 35, fazer 35 agora. Boa. Eu tenho só cara de novinho. Porra. Eu tô acabado já. Theo novão, cara. Pô, o Theo tem 25 anos. É só tá o... bem? Tô Faz conservado. Meditação, alguma coisa? É que eu não pego o sol, né, cara? Eu só fico trabalhando. O sol fode com tudo. Né? Mas assim, o ponto pra mim, velho, é que tu pode ser líder sozinho, mas tu tem que liderar a si mesmo. Entendeu? Senão, velho, você não vai liderar mais ninguém. Esse é o ponto. Boa, Theo. E pra gente já finalizando aqui, eu vejo que muitas pessoas com essa dificuldade acabam, né, quebrando, né, deixando de... Às vezes até de sonhar, né, de voltar para uma CLT, de voltar para um trabalho. Isso acontece muito no nosso canal Correspondente, Theo. Por falta de organização, falta de processos, falta de liderar a si mesmo e acaba aí, né, voltando para o seu antigo emprego. O que você diria para essa galera aí? Cara, eu acho que assim, uma das características principais é a resiliência do empreendedor. Então, se você não está disposto a se fuder um pouco, a ter que realmente pensar de uma maneira que não é só pensar em ti, tu tem que pensar num processo, num todo. Se você não está disposto a ficar recebendo pouco no início, para depois, nem entra. Nem receber às vezes, né? Nem receber às vezes, não entra. Se não sabe brincar, não desce pro play. Então, assim, isso aqui. Se tu desceu pro play, vai brincar, velho. Porque não adianta você descer pro play, descobrir que o escorregador tinha que subir uma escada para descer e dizer assim, não, subir a escada eu não vou. E voltar pro apartamento. Então, assim, sabe? Tipo, se você veio pro play, brinca. E aí, brincar, você tem que estar disposto a isso. Não é fácil ser empreendedor. Não é fácil fazer a coisa acontecer. Agora, tem oceanos que são muito azuis. Eu conheço bastante correspondente bancário e eu vejo que é um oceano muito azul. Não porque tem pouca gente, mas porque tem pouca gente qualificada. E quando eu digo qualificada, não é que a pessoa não tenha capacidade. Ela tem. Mas tem pouca gente disposto a fazer essa capacidade virar algo realmente perene. Virar uma empresa de fato. Não sabe, tu pode me dizer assim, aí o cara vai me dizer assim, fulano chegou e tá voando, um cara que eu conheço aqui não faz nada disso. Em outra época, em outro momento, atualmente não tem como. Ou você entra para fazer a coisa bem feita, ou você morre. E fulano que chegou assim, teve que mudar, velho. Porra, você vê, a Fontes não mudou muito ao longo do tempo, caralho. velho.
Olha só, hoje é uma ferramenta que faz as coisas, é uma equipe de prospecção, No início, cara, eu já entrevistei o João é um amigo, eu sei do início dele. Sim. Como é que foi? Se fudendo pra caralho. Só que hoje, cara, não dá mais. Ele já ia ter que ter nascido de uma maneira diferente. Sim. Não dá mais pra achar que tu vai nascer daquele jeito e ganhar na força bruta pra depois resolver. Você tem que já nascer resolvendo. Você tem que já nascer estruturado. É outro universo, você tá em outro momento. Hoje, o empreendedorismo no Brasil, o empreendedor era visto como o vilão da brincadeira. Hoje ele é visto como herói. Eu me dei bem. Na minha primeira empresa eu me dei mal, hoje eu me dei bem. Hoje, cara, eu saio aqui em Floripa, as pessoas tiram foto comigo. Sim. Quando é que tu imaginou isso? Não só aqui em Floripa, São Paulo, as pessoas, sabe, tipo, quando que um empreendedor ia acontecer isso? As pessoas pedir autógrafo, tirar foto. Cara, isso é uma loucura, isso é impensável antes. Sim. E por que isso acontece, tá? Porque tem cada vez mais empreendedor. E cada vez mais disponibilidade. O ecossistema melhorou muito. Esse tipo de podcast que a gente está fazendo, eventos, para fortalecer. Agora, não adianta o cara ouvir um podcast desse, ir num evento e não fazer nada na prática. A teoria na prática é outra. Então, assim, você tem que botar em prática aquilo que você ouve, que tu aprende. Eu vejo muita gente aprendendo muito e executando pouco. Então, ele tá ótimo para escrever um livro. O cara tá ótimo para escrever um livro. Para fazer uma empresa, o cara tá uma merda ainda. Porque a gente só consegue errando. E tem que ter paciência. Não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Eu brinco assim que o empreendedor brasileiro, cara... Quando eu falo brasileiro, tá, gente? Eu sei que tem no mundo caras que são assim, mas é a realidade que eu vivo. Sim. O empreendedor brasileiro, ele tem uma dificuldade muito grande, que é o seguinte: ele bota alguma coisa em prática, ele espera que em 3, 4 meses aquilo esteja dando resultado e ele esteja batendo... Cara, e sonho, velho, não é lugar para planejamento. Sim. Planejamento não é lugar para sonho, perdão. Planejamento é lugar para pé no chão, realidade. Se você bater acima da realidade, maravilha, colhe os frutos. Eu, graças a Deus, normalmente bato acima do que eu planejo. Sim. Por quê? Não porque eu sou fenomenal, mas porque eu planejo com o pé no chão. Eu planejo em cima de coisas que já foram feitas, em cima de melhoria. Tem cara, que faz um processo hoje e amanhã ele já bota no planejamento dele que ele vai dobrar a venda. Aí você olha pro cara e fala, da onde, cara? Você não cresce de um mês pro outro, dificilmente você cresce de um mês pro outro, mais de 10%, dificilmente. A vida é assim, né, velho? Exato. Quando então, criança, não vai virar adulto à noite. Você não sai correndo. Você primeiro engatinha, depois anda, depois começa a andar meio balançando. Depois corre. Depois vira um Usain Bolt. Então, assim, tem muita gente achando que porque contratou uma ferramenta não é salvação da pátria de ninguém. Sim. Nem consultor, nem guru. Ninguém vai chegar aqui e vai começar a fazer algo fora da curva porque contratou uma ferramenta, porque contratou um guru. E eu vendo ferramenta, eu tô falando isso. Você comprou uma ferramenta, agora tem um processo para aquilo acontecer. Sim. Ela vai poder te ajudar? Claro que sim. Agora você tem que ter paciência, você tem que fazer aculturar, tem N fatores para aquilo funcionar. E você tem que se preparar para isso. Então, assim, o que eu posso dizer para esse cara? Cara, talvez seja melhor voltar se você olhou e falou assim... Realmente não é para mim, eu não estou disposto. Eu digo que eu sou fruto hoje das minhas escolhas lá de trás. Graças a Deus, hoje eu tenho uma situação muito cômoda financeiramente falando. Né, em termos de... É muito cômodo, eu consigo fazer tudo que eu quero. Realizar todos os meus sonhos, eu posso realizar. Desculpa, sonhos materiais, vamos dizer assim. Mas não surgiu do dia para a noite. Surgiu de escolhas que eu fiz, cara. Enquanto meus amigos, quando eu tinha 18 anos, 20 anos, estavam indo pra balada, eu tava trabalhando que nem um filho da puta. Então, assim, esse é o ponto. Eu me dispus a isso. Eu perdi um primeiro casamento, por causa de... Eu tô no segundo. Por causa de... cara, porque foi a minha escolha. A noite podia, a menina chegou assim... Tchau. É uma escolha, cara. Eu escolhi naquele momento que eu ia trabalhar muito. Certo ou errado... Não sei, para mim funcionou muito e eu hoje colho os frutos da minha escolha do passado. Você vai descobrindo ao longo do tempo. Pode ter gente que diz assim, não, mas eu não quero. Se for esse o preço a se pagar, eu não quero. E tá tudo bem. Só não vai querer ser empreendedor. Se você não tá disposto, bicho, não é empreendedor que você vai ser. E tudo bem. Você pode ser intraempreendedor, você pode ser... Agora, o que não pode é você querer jogar um jogo e não estar disposto às regras dele. Isso é que não pode acontecer. Então, esteja disposto às regras do jogo. Risco. Tem cara que quer ser empreendedor e não quer se arriscar. Quer investir? Eu me arrisco até hoje. O João se arrisca até hoje. Eu tenho empréstimo pra caralho na empresa. Por quê? Porque eu tô fudido? Não. Porque o empréstimo sai mais barato do que o que eu cresço. Então, eu pego o dinheiro, boto em outra coisa e tô me arriscando o tempo todo.
Pô, o Jorge Paulo Lemann, cara, numa mentoria que eu tive com ele, ele fala... A primeira coisa que ele fala é isso, não existe crescimento acelerado sem risco. É o primeiro slide dele. E ele fala, eu continuo me arriscando, eu comprei empresas falidas. Comprei empresas falidas, eu fiz ele tinha essa pegada, né? Cara, o risco... Olha o risco gigantesco, fazer uma marca, ele fez com a Americanas. Normalmente a oportunidade está no risco. Normalmente a oportunidade está no risco. Não está na coisa... Cara, ninguém vai andar em mar calmo e crescer que nem um cavalo, isso é raro. Um cara fez isso alguma vez. E normalmente você só viu o palco principal dele, não viu os bastidores. Porque uma coisa é o que eu estou falando aqui, o que eu apresento numa palestra, não que eu esteja mentindo qualquer coisa, mas eu estou mostrando o que deu de melhor. Agora, o que eu me fudi lá atrás, muitas vezes o cara não está mostrando. E aí as pessoas caem nessa ilusão, sabe? De que ser empreendedor é glamour. Não é glamour, cara. Você atinge coisas muito boas, é uma porcentagem pequena de empreendedores que atingem coisas muito boas. Normalmente são os caras que estavam dispostos a se arriscar, a fazer processos, a desenhar ferramentas, a pensar na empresa como uma estrutura grande, não como preciso vender agora, preciso de dinheiro nesse momento. Sabe? De fazer divisões de lucros. Eu já vi muita empresa falir, empresa muito boa, cara. Empresa que fazia divisão de lucro de 100 mil, 150 mil por mês. Caraca, o cara fazia para ele, só ele como sócio. Só que o que acontecia? O cara não deixava um dinheiro em caixa, velho. Não reinvestia na empresa. Veio outro, atropelou ele e o cara faliu. Eu tenho sócios e assim, depois... Quando você lida com sócio, vai ganhando dinheiro, é muito difícil trazer esse dinheiro para a pessoa física. A hora de voltar para a PJ, se precisar voltar, cara, tem gente difícil, que não tem nem conta separada, tudo junto. Muito, né? Sabe, tipo, bicho, separa. Uma coisa é a tua empresa, outra coisa é você. Você tem que ter um salário da tua empresa, você é um funcionário da tua empresa. Você não é... Não pode. Quando você começa a misturar as coisas... Você está fadado ao insucesso. Talvez o sucesso momentâneo você consiga. Tirou 100 mil, tirou 150 mil. Beleza, isso durou para esse... Tem uma consequência, cara que eu conheço, né, esse cara que eu conheço durou 1 ano e meio, tirando 100 mil. Mas ele ganhou 2 milhões. Resolve a vida. Cara, é um dinheiro muito bom, mas não resolve a vida até porque tu vai estabelecer padrões. Se tu tirou 6 meses seguidos 100 mil, o teu padrão de vida vai para 100 mil. Vai aumentar. E aí esse cara tá fudido hoje, cara. O cara tá fudido, assim, ó. Hoje. Por quê? Porque cheio de dívida, porque ele assumiu aquela porra daquele padrão, não dá pra voltar atrás no dia pra noite. Veio alguém, atropelou ele, porque enquanto ele tava tirando, o outro tava fazendo 30 mil. Só que esses 30 o cara botava na empresa de volta. Sim. Então, assim, aí ele botava de volta, estabeleceu padrões, processo, voou, atropelou o cara, pegou todos os clientes, o cara se fudeu. E é isso aí, cara, e é a vida. E até tem um negócio que eu ouvi, se não me engano, foi o Bill Gates que falou, que perguntaram alguma coisa sobre férias. Né, sobre, você não tira férias, não sei o quê. Daí ele comentou que, né, quando você chega num patamar, você consegue tirar umas férias muito, muito boas. Se ele vai ir lá, acho que ele falou na Suíça, ele vai ter que pegar o melhor lugar, o melhor barco. Então é muito fácil ele também gastar. Então por isso que ele tirava com menos frequência, né, porque automaticamente você tem grana, você não vai, tipo, né, em qualquer lugar, principalmente o Bill Gates. Né? Então é bem essa situação. E outra situação que você falou também, Theo, às vezes as pessoas mostram só o bom. Tem um livro, eu não me lembro, não sei se você já leu, mas é quando histórias, como é que, deixa eu me lembrar o nome, cara, mas é um livro assim que fala só de tragédia da empresa do cara. O cara é bilionário, quando só fala... Cara, no meu eu falo bastante, tá? Sobre... Cara, é sensacional. Eu tive que ler esse livro em conjunto com de motivação, porque era tanta coisa ruim na empresa do cara que eu tava pensando, cara, isso aí não é nada. O que tá acontecendo na minha empresa não é porra nenhuma. Porque o cara tem que demitir 500 funcionários, pô. Cara, isso é muito louco. Porque assim, as pessoas elas não conseguem, e inclusive fundos de investimento muitas vezes, não conseguem enxergar que é necessário às vezes dar passo atrás para conseguir dar 30 na frente, entendeu? Então faz parte, o erro faz parte, cair faz parte, a questão é o que tu vai fazer a partir dali. Não, eu falo disso no meu livro, conto bastante coisa que eu fiz de merda, de erro, que eu achei que eu ia falir, que eu achei que eu ia... E o que foi o erro e como é que a gente tratou a partir dali. Então, assim, cara, é o que eu te falei de resiliência, sabe? Você perguntou, o cara que vai lá e quer desistir. Bicho, se você realmente... Querer também já quis várias vezes, tá? Sim. Mas se você realmente não tá disposto, então desiste cedo. É o que eu falo assim. Agora, se você tá disposto... e mira realmente um objetivo de ter uma empresa porrada, uma empresa que sustente, que... Cara, aí é outros 500. Aí ache soluções, mas não soluções momentâneas. Não solução de novo. Tem gente que... Vou lá eu resolver.
Sabe quantos líderes não fazem isso? Bota um vendedor, tá? Bota um prospectador. Aí o prospectador não está agendando. Aí o que ele faz? Vai lá ele ligar. Aí o cara vai sempre... Ou vai lá ele resolver. Tá sempre nesse círculo. Aí o cara vai sempre ficar dependente dele. Você nunca vai resolver a situação. Então entenda que não é assim que você resolve a situação. Você não educa uma criança... Vamos falar de criança, tá? Você não educa uma criança tirando tudo dela. Ou seja, não deixando ela fazer nada. Criando ela numa redoma. Aí gera uma geração fraca como a gente tem agora, por exemplo. Gera uma geração fraca. Por quê? Porque ela é super protegida. Sim. Como é que as pessoas aprendem, né? Isso é comportamento humano. Eu falo muito sobre comportamento humano, é uma das minhas linhas de estudo. Cara, as pessoas aprendem com os erros. A criança tem que botar o dedo na tomada e se fuder, muitas vezes, para descobrir que não pode mais botar o dedo na tomada. Claro, é perigoso algumas coisas. É que ela vai aprender. Mas ela vai aprender, exato. Ou você vai ter que mostrar para ela uma consequência muito grande. Sabe aquela Criar brincadeira? uma história para a menina. Exato. Perigo traumatizar a criança. Exato. Mas assim, aquilo tem que virar um aprendizado. E aí a gente vai começar a aprender. E tem um ponto que é perigoso também, que é assim, que eu tento sempre... Os gurus, muitas vezes, eles não é que eles estão mentindo. Eles tiveram um aprendizado X. Só que o que acontece é que o aprendizado teu é diferente do meu. Tem coisas que eu fiz e deu errado, que tu vai fazer e vai dar certo. Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encher a tua caixa de ferramenta com o que eu já fiz para que tu esteja atento. Mas tu não tem que limitar tuas ações pelo que deu errado para mim. Sim. Ou deu certo para mim. E é isso que as pessoas querem pegar atalho muitas vezes e elas não entendem que existem adaptações, que existem situações diferentes onde uma coisa que deu errado para um pode dar certo para outro. Sim. O único ponto é você ficar atento. Se alguém já deu merda naquilo ali, fica atento, porque você já sabe que pode dar merda. Mas não deixa de tentar, se você entendeu que é uma boa tentativa. Tentar com mais cautela, né? Exatamente. O livro é esse aqui, O Lado Difícil das Situações Difíceis. Como construir um negócio quando não existem respostas prontas. Cara, esse livro aqui é sensacional, velho. E fez muito porque eu tava passando por uma situação muito difícil que eu não tava chegando. Eu deleguei totalmente meu financeiro para um rapaz e não acompanhava ali periodicamente. Foquei, emergi ali na parte de vendas e esqueci o financeiro. E ele era meio, não passivo, mas ele que tinha medo de falar a real situação de como estava acontecendo, né? E aí, depois, só no relatório no final do mês, lá que eu vi que as linhas, eu olhei pro passado e falei, a linha acabou de se cruzar, o vermelho com o verde acabou de se cruzar. Eu falei, porra, que merda que tá acontecendo aqui. Deu ruim, né? Fui olhar o caixa, piorou. Não tinha nem dinheiro no caixa, né? Então, esse livro me ajudou muito, porque, cara, foi uma das situações mais difíceis que eu passei na minha vida, que é onde não ter dinheiro para pagar um colaborador, onde eu tinha vendido o sonho pro cara. Sim. Então, uma menina lá de 18 anos, eu falei que a gente ia ser a maior empresa, que não sei o quê, eu tive que pensar em como que eu ia demitir ela. E sabe, e tá tudo... Isso serviu pra caramba. Tá tudo bem, cara. Esse que é o ponto que a gente tem que entender. Às vezes, a gente vende e porque a gente acreditava mesmo. Sim. Eu gosto de falar assim, no meu primeiro... pra caralho. No meu primeiro casamento, cara, eu fiz todo mundo chorar com o meu discurso. Então, assim, daquilo que eu acreditava que ia ser. Naquele momento. Sabe, naquele momento era o que eu tava sentindo, é o que eu tava acreditando. Não deu certo, não invalida que naquele momento eu tava sentindo aquilo. E é a mesma coisa, tem gente que fica, meu Deus, mas eu vendi um sonho e agora... Tudo bem, você vai vender um novo sonho. Porque você vai passar por esse momento, vai criar um novo sonho e a partir do teu novo momento você vende um novo sonho. E tá tudo bem. Esse é o ponto. Agora, isso é resiliência. Que a maioria das pessoas, meu Deus, eu não vendi o sonho, vendi o sonho e não deu certo, fecha. E não é assim, cara. Eu já tive que demitir, fazer demissão, layoff, eu já tive que fazer. Eu já tive que pegar empréstimo pra caralho em banco pra salvar, não empréstimo pra crescer. Eu já tive que... Cara, eu já achei que eu ia falir. Então, assim, por causa de... Foda, velho. Cara, tudo isso já passou. Então, assim, tudo isso já passou na Exactica. Então, assim, tem gente que... Olha, Exact, 7 anos, saiu daqui, tá aqui, maior da América Latina, no que a gente faz... Em 7 anos, que é o que a gente fez, o cara fez assim, foi tudo certo, né? Para 7 anos o cara ter se tornado... Foi nada. Deu muito erro. Eu já tive que... Gastei milhões num produto, tive que tirar o produto do ar. Já tive um dia do meu software fora, perdi alguma das maiores contas da empresa. Meu Deus. Então, assim, tudo, cara, tudo já passei. Desculpa, tem muita coisa para passar ainda, provavelmente. Mas o grande ponto é que normalmente a gente aprendeu, adaptou
e conseguiu sair bem. Então, acho que uma das maiores características do bom empreendedor, acho que tem 2 grandes características, tá? Ele é capaz de conectar pontos, e o Jobs fala disso no discurso dele para, se eu não me engano, é para Harvard ou para Stanford, não lembro, que a conexão de pontos é olhar um problema, lembrar de uma solução que você viu até em outro lugar para solucionar aquele problema, e ele é capaz de fazer isso, o bom empreendedor. E o bom empreendedor, para mim, é resiliente. Ele é capaz... O que é resiliência? É voltar para o teu estado anterior. Então, eu tomei uma porrada, afundou, eu voltar para o estado que eu estava antes de ter tomado a porrada. Sem ego também, né, velho? Cara, eu vejo assim... Sem ego, mas o ego, cara, eu vou te falar bem a real, tá? Tem coisas, por exemplo, assim, que controladas são positivas. Sim. O ego extremo, ele é negativo. Agora, o ego controlado, ele é positivo. Eu não conheço um grande empreendedor que não tenha ego. Entendeu? Tipo, não conheço. O João tem o ego pra caceta, eu tenho ego pra caceta. Só que a gente controla o ego. Sim. O segundo ponto é ambição. Eu não conheço um bom empreendedor que não é ambicioso. Não conheço. A questão é não deixar a tua ambição fazer merda, que tu faça merda em decorrência da tua ambição. Então, assim, eu não vou fazer um contrato ilegal porque eu sou ambicioso. Sim. Agora, deixar de ser ambicioso vai deixar de você perseguir coisas grandes. Eu sou ambicioso. Eu sonho grande, cara. Mata lá no negócio, tem um livro do pessoal lá da Ambev que é o sonho grande. Isso é ambição. O nome do livro poderia ser Ambição. Né? Traduzindo o tal do sonho grande é isso. É você ser ambicioso. E tem gente que leva essas palavras só pro lado negativo. Eu não acho. Eu acho que a gente, como empreendedor, a gente tem que ser um pouco teimoso. Eu fui um pouco teimoso várias vezes, cara. Não dá para ser extremamente teimoso. A coisa desmoronando e tu dizer não, porque vai... Isso não. Agora, um pouco teimoso para alguém dizer... Né, bicho, se eu não fosse um pouco teimoso, eu já tinha desistido da Exact há muito tempo. Em cada situação dessa, teve um cara... Cada situação dessa, teve alguém que veio me dizer, vende a empresa. Porque eu podia ter vendido, botado o quê? 2, 3, 4, 5, 6, 10 milhões no bolso com uma venda. Mas eu via que a empresa podia ir mais além e eu não ouvi esse cara. Teimoso. E eu fui um pouco teimoso. Pode ser que eu me foda. Fui um pouco teimoso e me foda ali na frente e saia sem R$1 no bolso. Pode, mas eu acho que... Você está ciente dos riscos, né? Exato. Só existe crescimento acelerado com risco. Então a teimosia, velho, ela vai de uma ambição. É claro que para mim é mais fácil. Hoje eu estou numa situação mais cômoda. Eu tenho uma situação financeiramente cômoda para poder ser um pouco teimoso também. Outras pessoas talvez não Mas daí que entra a dificuldade também, porque quando você tem mais estabilidade... Tipo assim, eu saí de casa com 19 anos para São Paulo sem dinheiro nenhum. Hoje, se eu mentalizasse, falasse, desse de dica isso para alguém, eu falei, caraca, mano, você tem que tomar muito cuidado para você ir. Porque quando você não tem nada, quando você não tem nada a perder, é mais fácil. É claro que sim. É mais fácil quando você não tem nada a perder, mas eu vou te falar, cara, é mais fácil quando você não tem nada a perder, mas quando você tem alguma coisinha é o período mais difícil. Então, assim, quando você já tem mais, quando você já está mais estável, por exemplo, hoje eu não tenho só Exact projeto. Eu ganho muito dinheiro com G4, eu ganho muito dinheiro, tenho outros projetos paralelos, com livro, com... Então, assim, é mais fácil eu me arriscar, porque eu tenho um pouco mais de segurança. Sim. Tem um período, quando eu não tinha nada, que era mais fácil arriscar também. Não tinha nada. Porque eu gosto da frase do Mussum, né? Para quem não tem nada, metades é o Dobbs. Então, assim, é mais fácil. Agora, quando você está entre esses dois universos, que é o que a maioria das pessoas está, é mais difícil tomar decisões. Então, assim, só que aí é onde você não pode deixar de tomar a decisão por causa de que é arriscado. Você tem que olhar e dizer, pô, é arriscado, mas se eu quero... tá naquele ponto que aquele cara tá, se eu quero estar no ponto que o João tá, se eu quero estar no ponto que... Tem que tomar risco. Eu tenho que tomar risco. Senão eu não vou chegar. Então, e o risco não pode ser para continuar fazendo... o Einstein já dizia, se eu não me engano é ele, que burrice é fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Então, assim, você não pode fazer... Tem um monte de correspondente bancário quebrando, achando que vai fazer... A mesma coisa. Ficar batendo lá de porta em porta, que nem cabeça tonta, sem botar sem o CRM, sem... E achar que fazer a mesma coisa que esse cara que está quebrando, você vai chegar lá. Não vai. Você tem que fazer diferente. Então, assim, esse é o... Se eu puder dar um recado, bicho, se arrisque, cuide de processos, de ferramenta, de pessoas e pense de maneira escalável. Pensa para ser grande, mesmo se você for uma pessoa só.
Já pensa desde o início. Já teve na primeira empresa que um concorrente meu tirou sarro na minha primeira empresa, porque a gente tinha diretorias. Eu era o diretor disso, meu sócio daquilo, tinha um outro sócio que era daquilo. Só tinha diretor. Só tinha diretor na empresa. Não tinha nenhum colaborador, só diretor. Aí o cara veio te sarro, pô, você só tem diretor. Deu bem assim, sim, porque quando chegarem as pessoas, elas já têm a caixa onde entrar. Ficou me olhando. Assim, Toma. Cada um já começou a estabelecer os processos. São as diretorias que deixaram prontas para quando começar a ter pessoas. Eu não tenho que esperar ter pessoas para ter os chefes. Sim. Isso não quer dizer... Tem um livro que chama Blitzscaling. Eu gosto muito de um amigo que chama Chris Ye, com o Reid Hoffman, que foi o fundador do LinkedIn, primeiro investidor do Facebook, do Airbnb. E eles escrevem muito sobre isso no momento de você ser pirata e de você ser marinheiro. O que não quer dizer que quando você é pirata, você não tem que ter processo. O pirata tem que ter processo. A única diferença é que o pirata, ele mesmo vai lá fazer a coisa acontecer. Sim. E o marinheiro delega. Uhum. Essa é a diferença. Isso não quer dizer que os dois não tenham processo. Esse é o ponto. Boa. E pra gente finalizando, prometo que eu tinha uma pergunta que bate-papo tá legal, Theo. Como que você faz assim para lidar com isso? Porque pô, você tem uma empresa de tantos colaboradores para tocar, né? Você tem diretores, você tem coordenadores, e agora você está indo para esse lado, né, digital, rede social, que também consome tempo, né? Pô, você está vindo aqui hoje, você está consumindo o seu bem mais precioso, o tempo. Você podia estar lá focado resolvendo o BO. No G4 é a mesma coisa. Você tira o seu tempo, você deixa ali. Como que você fez para mobilizar isso na sua cabeça, prioridades, né? Que você foi decidiu, cara, vou fazer isso aqui? Cara, de novo, muito processo e gerenciamento de agenda. Eu tenho uma porcentagem X na minha agenda que eu posso destinar para ações que são ações de spread. Ou seja, ações que vão levar o que a Exact pensa, o que eu penso, o que a Exact pensa, para catequizar mercados. Legal, então faz parte da minha função estar aqui. Entendi. Eu acredito que o CEO, ele carrega e abre porteiras de mercados. Então, o que eu estou fazendo aqui é abrindo porteiras de mercados. O que eu faço no G4 é abrir porteiras de mercado. Então, assim, hoje, a Exact é muito fruto dessas porteiras que foram abertas. Então, em cada ecossistema que eu entro, eu levo um pouco da palavra de Exact, né? Uhum. Fica mais fácil da gente crescer no ecossistema, fica mais fácil das pessoas estarem mais saudáveis para usar bem meu software. Sim. Então, um cliente, por exemplo, que já foi cliente e não deu certo, às vezes ouvindo um podcast como esse, olha, puta, eu não fiz isso, volta. Então, esse é parte do meu game. Uhum. E eu tenho um tempo na minha agenda destinado a isso. Legal. Um outro ponto, mídias sociais, por exemplo, eu criei processos. Uhum. Então, eu tenho uma pessoa que faz as minhas mídias sociais. Sim. O que eu faço é dar um briefing para ela. A partir desse briefing, ela cria os padrões e cria os conteúdos. Eu aprovo ou não aprovo os conteúdos. Peço alteração. Sobe. E ela marca os dias onde a gente faz as gravações. Então, a gente tem muito lá no meu conteúdo, tem muita gravação, né? Você acompanha, você sabe, vídeo pra caramba, dando dicas e tal. E, cara, isso tudo é planejado. Então, a gente entende um planejamento, quais são as pautas que a gente vai trabalhar. Isso é um briefing que eu levo para eles. Eles desenvolvem isso, trazem para mim de volta e eu aprovo e aí a gente faz. Então, é processo, eu sou só uma pecinha da engrenagem. Boa. Na verdade, a minha cara tá ali, mas por trás tem um background fudido. Você vira meio que um funcionário de toda essa situação. Por trás da minha mídia social tem algumas pessoas, tem algumas ferramentas. Então, eu sou só uma das pessoas. Então, tem um processo para que isso ocorra. Então, é a mesma coisa, cara. Mesma coisa. Hoje, para minha mídia social ficar daquele jeito, eu dedico, cara, no máximo, 3, 4 horas por mês. Boa. E a minha mídia social é porrada pra caramba. Tá cada vez mais porrada. Principalmente Instagram, né? Eu abandonei um pouquinho o LinkedIn no momento. Mas apesar de no LinkedIn eu ter gente pra caceta, eu acabei deixando em stand-by, porque eu acho que é uma mídia mais pesada e tal. No Instagram hoje, cara, é quase que uma empresa trabalhando, entendeu? É uma área do G4, é pelo G4 que eu faço por lá. Boa. É uma área do G4 dedicada à minha mídia social. Boa, sensacional. Galerinha, cara, que papo sensacional. Dá pra ficar mais umas 2 horas aqui com o Theo. E realmente, agregou muito valor pra galera. Pra mim também, porque eu também sou correspondente bancário, então eu sempre tento trazer essas dores do mercado e trazer aqui pros nossos convidados, trazer e nos ajudar.
Então, Theo, eu queria te agradecer demais aí pelo seu tempo, trazer esse conteúdo com tão boa fé e vontade aí de trazer conteúdo pra galera. Eu que agradeço, espero ter gerado aí retorno sobre o investimento de tempo do pessoal, que tenha sido bacana. Quem quiser me chamar no Instagram, ali me chama, eu tenho acompanhado bastante. Vai estar no link da descrição aqui, galera. Boa. Quem quiser também conhecer o livro, eu acho que da grande maioria das livrarias ele está esgotado, porque ele está indo para a segunda edição. Eu sei que na Amazon não tá, mas na Americanas está esgotado. Então, mas você acha o livro. Além disso, tem uma linha de camisetas que tá lá também. Você acha tudo no meu Linktree. No Instagram, lá no link da minha bio no Instagram. A gente pode deixar também o Linktree direto maravilha. Aí na link da descrição tá e também no Instagram. Lá, tá tudo lá. Se você quiser conhecer Exact por lá, também você pode pedir uma apresentação da Exact. Então, uma equipe vai ligar, vai entender se faz sentido para ti antes. Se fizer sentido fazer uma apresentação. E, cara, o que eu queria deixar de mensagem é isso, assim, sabe? Empreender não é brincadeira, empreender é difícil. Quando você consegue fazer bem feito, você colhe bons frutos, sim, é óbvio. Mas não é uma brincadeirinha fácil, não é um game fácil. É um game que deriva de muito estudo, muita prática. Botar na prática de uma maneira escalável, pensar já de maneira escalável desde o início. E aí sim, você tem os grandes desempenhos, que é onde a pessoa realmente consegue ter uma vida bem acima da grande maioria da população brasileira. Então, esse é o... Sim, você pode chegar a uma vida muito, muito boa através do empreendedorismo e é uma das formas mais factíveis. Só que desde que você estude muito e aplique muito. E teste muito, tenha paciência, desde que você faça a coisa da maneira certa. Fazer da maneira errada, você talvez até chegue, mas você vai fazer parte do 0,00001% que teve sorte. E eu gosto de falar, uma das frases, uma das camisetas, ela fala, né? Para mim, 15% é a ideia, 80% é a execução, 70% é a execução... Vai lá, tem que fazer... 15% é a ideia, 80% é a execução e 5% é sorte. Para qualquer um. Caraca. Aí tem gente que é 100% sorte, mas aí é mais difícil. Aí você joga na loteria que você tem a mesma chance. Boa, sensacional, sensacional. E queria agradecer você que ficou assistindo, que está assistindo, ouvindo, né, dentro do carro, indo para o trabalho, voltando do trabalho. O seu tempo é muito precioso, então queria, né, te agradecer. Então, muito obrigado e até o próximo episódio do Fontescast. Tchau, tchau, galera. Valeu.